Belinha, o que você estava fazendo ontem às 3 horas da tarde? Tava tomando banho, né? Você já sabia que ia aparecer aqui no vídeo da Teacher Mandy. Mas e aí, você saberia montar todas essas estruturas em inglês? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o Past Continuous. Hello guys, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, estou de volta com mais uma aula para você. Na aula de hoje vamos falar sobre Past Continuous, mas antes de começar, eu já quero te dar um presente. Se você ainda não recebeu o e-book que eu quero te dar para você deixar o inglês ainda mais bonito, eu vou deixar um link aqui na descrição, gente, lembrando que é gratuito. Nesse e-book eu falo sobre os 20 erros mais cometidos por alunos brasileiros ao falar inglês. O que você está esperando? Garanta agora mesmo o seu. E o outro pedido é para você que ainda não se inscreveu no canal. Gente, corre lá, se inscreve, ative as notificações, já me dá o seu like também, até mesmo porque toda vez que você faz isso, você ajuda esse conteúdo e cada vez mais longe, e é claro, para aquelas pessoas que precisam do inglês assim como você. E agora, chinelada aqui da Teacher Mandy, e você que ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui. Gente, desafios todos os dias para você deixar o seu inglês ainda mais bonito. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Past Continuous. E quem me conhece sabe que o intuito aqui dos vídeos é ensinar vocês a falar o inglês da vida real. Então, nada de se apegar a regras gramaticais. Hoje eu vou ensinar para vocês para que serve o Past Continuous e também como usa. E basicamente, gente, o Past Continuous, ele é uma ação que aconteceu no passado e que continuou acontecendo por um período. Para vocês entenderem melhor, vamos comparar ao nosso português. Seria o nosso famoso eu estive trabalhando, eu estive estudando, eu estava comendo, ok? O ando, indo do português. E aí eu vou ensinar aqui para vocês a fórmula para vocês entenderem como montar essa estrutura. E antes mesmo de eu ensinar essa fórmula para vocês, é importante que vocês saibam de cor o verbo to be. Muita gente fala assim, ai teacher, poxa, toda vez que eu volto a estudar inglês eu começo com o verbo to be. E não adianta nada você ter aprendido esse verbo se você não sabe usar ele de verdade. Ele é muito importante e eu vou te provar isso agora. Então vamos revisar o verbo to be no passado, ok? I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Okay? E agora eu vou dar um exemplo para você entender como você vai montar suas frases. Se eu quisesse ser assim, eu estava trabalhando ontem. In English you're going to say, I was working yesterday. I was working yesterday. Presta atenção aqui nessa fórmula. Sujeito, ok? Na sequência o verbo to be conjugado, como eu mostrei para vocês. E logo depois um verbo com ing. Working. E vamos a mais um exemplo. Se eu quisesse ser assim, eles estão tomando café da manhã. In English, you're going to say, they were having breakfast. Perceberam que agora nesse segundo exemplo, nós usamos para mais pessoas. Então, o verbo também vem conjugado e nesse caso nós usamos o were. Então, só recapitulando, para as pessoas I, he, she, it, você vai usar was. E para os restantes, você vai usar were. E pode ser que agora você esteja até se perguntando assim, teacher, mas como assim? Eles estão tomando café? O que o verbo have tem a ver com isso? Essa é uma dica muito legal também para você que quer falar, quer aprender o inglês de verdade, o inglês que eles usam por aí. Toda vez que você quiser expressar essa ideia de tomando café, almoçando, jantando, eles vão usar dessa maneira. They were having breakfast, they were having dinner, they were having lunch, ok? Então lembra dessa dica que vai fazer grande diferença quando você estiver falando com o nativo. E é claro, como nem tudo na vida são apenas afirmativas, nós precisamos aprender a como negar também. Então aproveitando o primeiro exemplo que eu deixei para vocês, I was working yesterday. Se eu quisesse dizer que eu não estava trabalhando ontem, gente, olha que moleza. Você vai manter a frase igualzinha e só vai mudar a conjugação do verbo to be no passado. Então, nesse caso, vai ficar assim, I wasn't working yesterday, ou I was not working yesterday, ok? No segundo exemplo, nós tínhamos they were having breakfast. Nesse caso também, você só vai mudar o were, vai ficar weren't ou were not. Aí você vai escolher aquele que você fica mais confortável para usar na hora de falar. Tá bom, teacher, agora eu já sei fazer as afirmativas, as negativas, mas e se eu quiser fazer uma pergunta, como é que eu faço? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Então vamos aproveitar aquele exemplo do eles estavam tomando café da manhã. They were having breakfast. Se eu quisesse perguntar assim, eles estavam tomando café da manhã? In English you're going to say, were they having breakfast? Percebeu que fácil? Eu apenas peguei o verbo to be, troquei ele de lugar
começar com o sujeito e pronto, a minha pergunta está pronta. Então, ao invés de they were, eu fiquei com were they. Simples desse jeito. E vamos a mais um exemplo. Se eu quisesse perguntar assim, ele estava dirigindo para São Paulo? In English, you're going to say, was he driving to São Paulo? Was he driving to São Paulo? Uma maneira muito usada do past continuous é quando existe um confronto do past continuous com o simple past. E eu vou dar um exemplo para você entender melhor como montar essa estrutura. Então vamos imaginar que eu quero dizer assim, eu estava dormindo quando o meu telefone tocou. Então perceberam que eu estava dormindo, uma ação contínua que estava acontecendo no passado foi interrompida por uma ação no passado simples, quando o meu telefone tocou. So in English you're going to say I was sleeping when my cell phone rang. E agora chegou o momento do desafio. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table. E agora chegou o momento de você colocar tudo que você aprendeu aqui comigo em prática. Então eu vou deixar um quiz para você, um desafio. E eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a alternativa correta. Eu vou ficar feliz de responder um por um. E é claro que se eu te ajudei com esse vídeo, que você está esperando, já me dá o seu like. Lembra de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo também com um amigo que precisa do inglês. E é claro que eu vou voltar na próxima aula com muito mais conteúdo para você. Bye bye!